Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai falar com o prefeito de São Geraldo, uma cidade da Zona da Mata Mineira, Marcílio Moreira Barros, do PSDB. A gente está com a ideia de ouvir os prefeitos do interior também. Nós temos trazido o relato da AMM, Associação Mineira de Municípios, das dificuldades, né, Adriana, pelas quais passam as cidades mineiras com atrasos em repasses por parte do governo do estado, e nada melhor do que ouvir essa turma que vive o dia a dia da dificuldade. Por isso a gente está trazendo o prefeito hoje aqui. Bom dia, bem-vindo ao Café com Política. É um prazer recebê-lo, prefeito. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adriana. Satisfação. Bom dia, ouvintes da Rádio Super FM. Satisfação muito grande estar aqui e poder falar um pouquinho da realidade do nosso município de São Geraldo, um município de 12 mil habitantes, mas com grande pujança na parte de geração de emprego, na educação, na saúde. É muito importante para a gente estar aqui podendo falar com vocês. Prefeito Marcílio, que está viajando, né, para chegar aqui a Belo Horizonte, teve que enfrentar uma viagem tanto, né, prefeito? Agradeço desde já, viu, a disponibilidade em estar aqui conosco. Prazer muito grande. Eu queria que o senhor começasse a falar exatamente dessa dificuldade. Qual é o déficit hoje? O que o governo deve ao município de São Geraldo? Adriana, hoje o governo de Minas deve a São Geraldo 3.300.000 reais. É uma cidade pequena, daí você vê que a dívida é uma dívida grande, né? Nós temos orçamento anual aí de 18 milhões, então 3.300.000 faz muita diferença pra gente, faz muita falta. E a gente esperava muito, porque no Pimentel a gente sabia que era final de mandato, o Pimentel já tinha vários processos, várias ações que a gente sabia que realmente ele não cumpriria, não pagaria, né, os repasses que são constitucionais. É importante a população saber que a gente não está pedindo nada que é do governo, a gente não está pedindo aquilo que é nosso, é os impostos que as empresas lá de São Geraldo geram. Já é injusto, porque 75% fica com o estado e 25% só que fica com o município. É um absurdo o estado pegar os 25% que é nosso, que é uma pequena parte, sendo que os funcionários da empresa, os filhos deles frequentam escola onde? No município. Usam o posto de saúde da onde? Do município. Se eles têm uma reclamação de limpeza de rua, é onde? É o município. Então, nós cidadãos usamos muito mais os municípios do que o estado. Nós dependemos muito mais do município. E quando o estado se apropria desses recursos indevidamente, ele nos prejudica muito e prejudica toda a população. E agora, com o governador Zema, nós tínhamos muita esperança, porque é um governador novo, um cara que veio do meio empresarial. A gente ainda tem esperança, a verdade é essa, de que as coisas vão melhorar. Mas quando em janeiro eles pegou os recursos do município de uma forma tão violenta, nós assustamos muito. Nosso município é um município sanado, nós não temos dívida, nós pagamos nossos fornecedores em dia, nossos funcionários recebem até o dia 30, no último dia útil do mês a gente paga, mas nós assustamos. Quando chegou em janeiro agora, eu tinha até planejado de fazer um carnaval, como a gente sempre faz, eu tirei o pé e resolvemos fazer uma coisa mais simples, com banda de marchinha, com apoio a blocos, porque a gente viu que a situação estava muito complicada, para não deixar de investir lá na educação, que a gente tem uma educação em tempo integral, uma saúde que é 24 horas, sem fila de espera para exame e consulta, para não cortar nada disso, não cortar em programas habitacionais que a gente tem. A gente está cortando em eventos, cortando em viagem, tudo que a gente pode dentro da prefeitura, cortando na própria carne, para não prejudicar a população. E é isso que a gente quer que o governo do estado faça igual a gente, corte na própria carne, mas não fique com recurso que constitucionalmente é do município. Prefeito, e num município menor, de menor porte, como é o caso do seu, a cidade de São Geraldo, lá na Zona da Mata, os repasses constitucionais do governo federal e do governo do estado têm um papel ainda maior, ainda mais importante, né? Esses repasses do governo do estado e do governo federal, somados, eles respondem a quanto em relação à arrecadação que o município tem, e especificamente os do governo do estado representam o que para os cofres públicos, por exemplo? O governo do estado e o governo federal junto, praticamente 90% da arrecadação do nosso município é de FPM, que é governo federal, e ICMS. Diga-se de passagem, nunca atrasou do governo federal. O repasse constitucional do governo federal nunca atrasou, pelo contrário, segue rigorosamente em dia, e é o que tem nos salvados. O ICMS nosso é em torno de 20% da nossa arrecadação. E ele atrasando prejudica demais, porque esses 20% é que você consegue fazer obras, que você consegue fazer a prefeitura girar com recurso próprio. Sem contar o IPVA. O IPVA em janeiro ele foi retirado dos municípios, mais de 50%, né? 50% quando você paga o imposto do IPVA do seu caso, 50% do governo do estado, 50% do município.
Em janeiro, o governo do estado ficou com praticamente 75% e só passou 25% para os municípios. E agora, em fevereiro, ele vem ficando com o IPVA novamente. Apesar do governador ter dito que está em dia com os repasses dos municípios, o IPVA não está em dia. É só comparar no site, quem quiser ter acesso às arrecadações municipais, vai no demonstrativo Banco do Brasil, só bater no Google que aparece, bate o nome do município e a data, e vê de 2017, quando não tinha atraso, e 2019, ele vai ver que em 2017, até uma época dessa data, São Geraldo tinha recebido 90 mil de IPVA em fevereiro. Esse ano nós recebemos 45 mil. Então, perfeito. A Associação dos Municípios divulgou nota e informou que o governo chegou a depositar repasses constitucionais relativos a ICMS, Fundeb. Já conseguiu verificar se realmente caiu na conta de São Geraldo? No mês de fevereiro os repasses estão em dias. O que a gente tem de ICMS e Fundeb, PVA não. PVA não tá pagando integralmente. Em janeiro ele não pagou. Então a gente tem cobrado do governador, é importante que a população saiba, o Zema entrou lá tem 30 dias. A gente não está cobrando do Zema nada que é da gestão Pimentel. Isso a gente vai dar prazo para ele pagar, ele divida, faça da melhor maneira que ele achar viável. Agora, o que é da parte dele, que ele recebeu em janeiro, não repassou para os municípios, isso nós estamos cobrando sim, porque é o dinheiro que é da população, é da gente fazer ações no nosso município. Como que o município está sobrevivendo diante dessa crise? Então, eu sou segundo mandato, sou reeleição. Eu tinha até no mês de agosto R$1.400.000 guardado em São Geraldo. Eu tenho um sonho, assim, de trocar a iluminação da cidade toda por LED, porque aí a gente economiza 50% na conta de luz. Isso no futuro vai refletir de maneira positiva. Além de aumentar a segurança dos pedestres, que a LED é uma iluminação mais efetiva, ajuda o meio ambiente e tudo mais. E eu estava guardando esse dinheiro para fazer isso. Eu tenho um plano habitacional lá onde também eu contemplei 90% da demanda habitacional do município com casa e doação de lotes. Eu queria deixar esses terrenos todos calçados. Eu tinha esse dinheiro guardado, vim guardando todo mês. E de agosto até janeiro, a gente zerou essa conta. Então a gente tirou da poupança para poder manter as contas em dias, entendeu? E eu pergunto, desculpa até por interrompê-lo, prefeito, mas está nessa linha de raciocínio do senhor. O senhor destacava que os serviços estão sendo mantidos, todos os serviços essenciais de saúde, educação no seu município. Mas a persistir esse atual quadro que a gente tem tido de atrasos em repasses, o senhor ainda consegue manter essa normalidade por quanto tempo? Ou está chegando já próximo do município sair da normalidade diante dessas dificuldades? Então, eu me reuni com os universitários, que a gente oferece transporte gratuito para eles, reuni com os funcionários e disse que até junho a gente consegue manter todos os serviços que a gente mantém hoje. De junho para frente, se continuar sem repasse, nós não conseguimos. A prefeitura fecha as portas. A prefeitura não tem condição de oferecer esses serviços que beneficiam a população. População de São Geraldo acompanhando, viu, Rodrigo e prefeito, em peso aqui a nossa live, enviando inclusive abraços aí e também falando na importância, né, da regularização dessas contas e da necessidade de que a cidade tenha estrutura necessária aí para a população. Agradecendo a todo mundo aí que mora em São Geraldo, pertinho de Viçosa, pertinho de Ubá, né, prefeito? Isso mesmo. Prefeito, em relação ainda, né, a esses repasses, algum corte relacionado, por exemplo, à saúde, a cargos que tiveram que ser cortados, secretarias? A gente vê alguns municípios tomando essa iniciativa. Houve a necessidade de fazer isso? Não houve a necessidade. Quais os cortes que a gente teve? A gente cortou algumas coisas, hora extras, a gente cortou com relação ao lanche dos funcionários, ao lanche de gabinete, a gente cortou diárias, cortou essas coisas. Como eu disse, a situação de São Geraldo era um pouco melhor porque nós tínhamos um dinheiro em poupança guardado e um planejamento de muitos anos. Agora, os municípios que entraram agora a gestão, que já pegaram dívidas, aí não teria jeito mesmo, foi um rombo muito grande. E nós temos uma vantagem ainda, porque a nossa educação é só do 0 a 11 anos, o ensino não é todo municipalizado. Então, quem tem a educação do 0 até o ensino médio, a maioria dos municípios tem, a dívida do Fundeb deles foi muito maior. Então, os prefeitos tiravam, tem um prefeito vizinho meu lá, que todo mês tirava 800 mil do recurso próprio e jogava para o Fundeb, na cidade de Visconde do Rio Branco. Mas ele falava com o Marcílio, todo mês eu estou tendo que tirar de 800 mil reais de recurso próprio e jogar para pagar professores. Eu falei, na hora que chegar em novembro, você não tem dinheiro para pagar nenhum nem outro, vai faltar. E foi o que aconteceu. Como o nosso ensino não é todo municipalizado, para a gente foi menos pior a crise, foi menos esse corte de Fundeb que aconteceu desde abril do ano passado, não prejudicou tanto quanto prejudicou municípios maiores. Quanto maior o município, quanto mais ele depende de CMS e Fundeb, prejudica mais. Prejudicou a gente muito.
mas tem municípios que foram muito mais prejudicados. Como que está esse diálogo com o governo Zema? A equipe de governo já procurou o município, por exemplo, de São Geraldo para conversar a respeito desses repasses? Como que está essa interlocução? A gente vem muito nas reuniões da MM. Eu antes nem vinha muito, para ser sincero, mas agora a gente fica numa revolta tão grande que eu venho direto e posto vídeo, reclamo e explico para a população ficar ciente que se amanhã ou depois parar, a gente está lutando, a gente está brigando para que as coisas voltem em dia. Então a gente está sempre aqui brigando, mas a questão do Zema, que às vezes ele posta lá, que tipo, eu depositei 3 bilhões para os municípios. A população acha que o município recebeu dinheiro. E na verdade ele não está fazendo mais que a obrigação dele. Eu queria que você tente explicar para a população o seguinte: se eu sou sócio de uma empresa, se eu e o Rodrigo somos sócios de uma empresa, e o Rodrigo tem 75%, eu tenho 25%, e o Rodrigo começa a pegar os meus 25%, eu dou o grito, eu vou gritar e ele não vai me devolver esses 25%, eu estou sendo roubado, digamos assim, né? Aí eu consigo me livrar do Rodrigo, que no caso seria o Pimentel, e entra a Adriana, e ela começa a ser minha sócia e me promete que não vai me roubar mais os meus 25%, e a partir de agora ela vai começar a tentar negociar o que estava para trás e colocar em dia. Só que ela começa também a fazer a mesma coisa que o Pimentel fez, a mesma coisa que o Rodrigo fez, de não repassar esse recurso para o município. E isso deixou a gente muito preocupado, porque não é que os municípios estão apertando o Zema, a gente sabe que está isso no mandato, a gente não está cobrando para trás, a gente quer da agora para frente. Se ele recebeu lá da empresa de São Geraldo, vamos dizer, a LJ Móveis pagou R$200 de ICMS, R$150 é do governo do estado, R$50 do município, é só devolver isso pra gente, a gente não quer nada para trás, só o de agora. Então é isso que a gente tem brigado, para não atrasar os repasses do Zema. O Pimentel a gente vai dar prazo, vai negociar com ele, que ele pague dividido. Os municípios querem colaborar também, que deixe os municípios sem emenda, que não precisa mandar veículo para o município, né? A gente vê incoerências, né? No final do governo Pimentel foi distribuído vários ônibus na educação, devendo os municípios no Fundeb. É uma coisa que não tem sentido. O governo precisa fazer como os municípios estão fazendo, cortar na própria carne para não deixar a peteca cair. Muito bem, a gente conversou com o prefeito de São Geraldo, cidade na Zona da Mata, Marcílio Moreira Barros, do PSDB, falando das dificuldades pelas quais as cidades vêm passando, com os atrasos em repasses e nos contando, inclusive, que tem muito repasse de IPVA que o governo do estado precisa fazer. E depois o governador ainda disse que a gente da imprensa, especificamente nós aqui da Sempre Editora, Jornal O Tempo, Rádio Super, a gente é que está pegando no pé dele. O relato do prefeito está aqui, para quem quiser ver, é público e é notório. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Adriana. Obrigado a todo mundo aí da Rádio Super FM. Uma alegria muito grande pra gente, uma cidade tão pequena, poder estar falando numa rádio de tamanha expressão. É isso. Nós que agradecemos, prefeito. É fundamental. A gente aqui tem esse conceito no quadro, no Café com Política, que é de ouvir a todos aqueles que se dispuserem a conversar com a gente. Nosso debate é sempre democrático.